estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa aula de matemática de número 56. E o tema de hoje vai ser medidas de tempo, tá? Então, os nossos objetivos para hoje são compreender, utilizar e calcular medidas de tempo, relacionar as medidas de tempo às unidades de medida mais usuais, que são as horas, os minutos e os segundos, e resolver problemas envolvendo intervalos de tempo e a utilização do relógio, tá? Então, para hoje, você vai precisar do seu caderno de matemática ou folha para realizar anotação, caneta, lápis, borracha, e se você tiver um relógio que você possa mexer, movimentar, pode ser um relógio analógico de ponteiros ou digital, tá? Talvez te ajude bastante nas construções que nós vamos fazer hoje. Então, anote aí no seu caderno a data de hoje, o assunto da aula e a gente já continua. Anotadinho aí no seu caderno? Então, antes de começarmos a falarmos de medida de tempo, vamos relembrar o que a gente já estava discutindo em aulas anteriores, né? Além das nossas aulas de problematizando, que daí a gente discute vários assuntos. Numa das aulas anteriores, a gente estava estudando proporcionalidade, né? A gente tinha situações com grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Né? Grandezas proporcionais eram quando uma grandeza aumenta, a outra também aumentava na mesma proporção. Ou ao contrário, né? Se uma diminui, a outra também diminuía na mesma proporção. Num dos exemplos que a gente viu nessa aula, a gente tinha que o preço de uma caixa de lápis de cor lá custava R$10,99. Então, se eu queria comprar 4 caixas, eu deveria quadruplicar o preço também. Né? Era um caso de grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a quantidade de caixas que eu compro, maior o valor que eu vou pagar. E a gente viu também um caso de grandezas inversamente proporcionais. Nesse aqui, era uma situação que falava da vazão de água de uma torneira, né? Que despejava 15 litros por minuto e demorava 4 horas para encher uma piscina. Mas se a vazão da água fosse maior, em vez de 15 litros por minuto, fossem 30 litros por minuto, eu ia precisar de menos tempo, né? E calculando, a gente viu que era 2 horas. Então, aqui a relação era de inversamente proporcional, porque se a vazão de água era o dobro, o tempo era a metade. Então, a gente fazia as contas inversas, né? Se vai ser o dobro do tempo, é a metade da vazão, por exemplo. Tá? E também vimos situações em que não havia proporcionalidade. Por exemplo, nessa daqui, que a gente estava falando sobre a idade e foi registrada a altura da pessoa com o passar do tempo. Né? Quando ela tinha 5 anos, a altura era 1,05 m. Quando ela tinha 10 anos, já cresceu um pouco, a altura foi para 1,56 m. E embora as duas grandezas fossem aumentando junto, não era proporcional, né? Porque aqui em cima foi o dobro, mas aqui não foi o dobro. E depois de um certo momento, a pessoa ainda vai parar de crescer, né? Porque se fosse sempre proporcional, quanto mais velha a pessoa, mais alta ela seria, né? E depois já da fase adulta, isso já não faz mais sentido. Então, depois de relembrarmos isso, vamos para o assunto da nossa aula de hoje, que é sobre medidas de tempo. E aí, como nós medimos o tempo?
temos vários instrumentos para isso, né? Podemos utilizar o calendário, relógio, ampulheta, observar na natureza as relações de dia e noite, né? Depende da situação, depende daquilo que a gente quer medir, se é muito tempo, se é pouco tempo, né? E aqui no exemplo que eu coloquei, um calendário do ano que vem, calendário de 2022, é o calendário gregoriano, né? Que é o que nós estamos habituados a usar e é o mais utilizado no mundo hoje, né? Que foi essa organização que a gente tem desse calendário, ela já foi criada lá no século XVI pelo Papa Gregório XIII, se eu não me engano. Por isso que o nome é calendário gregoriano. Mas talvez você já tenha visto outros calendários por aí, né? Calendários chineses, calendários judeus, ou calendários de povos antigos. Tinha uma organização bem diferente, né? Geralmente relacionada com astros, com as fases da lua, né? Fenômenos da natureza que ajudavam eles a organizar melhor o tempo. Relógios analógicos, relógios de ponteiro, são bastante utilizados hoje em dia, né? Alguns aqui com números no sistema romano, outros não, às vezes com os nossos números, às vezes só com tracinhos, né? Cada relógio tem um jeito diferente, mas sempre vai do 1 ao 12, né? E como o dia tem 24 horas, então o ponteiro das horas dá 2 voltas aqui no relógio analógico, até completar o dia. Coloquei aqui como exemplo também a ampulheta, né? Hoje a gente utiliza muito pouco, geralmente em alguns jogos ou objetos decorativos, né, nas casas, e tem ampulhetas de diferentes tamanhos. E conforme o tamanho da ampulheta é o tempo que ela vai medir, né? Tem ampulhetas que medem 1 minuto, tem ampulhetas que medem 1 hora, por exemplo, tá? E aqui as relações de dia e noite, que também ajuda a gente a se organizar e fazer uma estimativa aí do tempo, tá? Trouxe aqui alguns dos relógios mais usados hoje em dia. Relógio de parede, relógio de bolso, relógio de pulso. Talvez você tenha todos esses aí na sua casa, ou um deles, enfim, né? Aqui eu coloquei exemplos de relógios analógicos, todos eles de ponteiro, mas poderia ter trazido também alguns relógios digitais, né? Como normalmente aparece na tela dos celulares, né? Embora no celular a gente possa configurar para aparecer o digital ou o analógico, né? Geralmente as pessoas optam por deixar no digital. E também em despertadores, né? Normalmente aparece também o painelzinho digital ou em micro-ondas, aparece bastante no nosso dia a dia. E aqui mais um exemplo do analógico, que é um despertador, né? Um modelinho clássico ali. E trouxe aqui para vocês uma curiosidade. Vocês conhecem a Rua 24 Horas aqui em Curitiba? Ela fica ali localizada no centro, próxima à Praça Rui Barbosa. Na entrada da Rua 24 Horas tem esse relógio analógico de ponteiros, mas ele não marca até o 12, ele vai até o 24. Né? Um relógio com uma organização ali mais diferente, né? Porque normalmente a gente está acostumado a ver os relógios analógicos com numeração até o 12, e esse vai até o 24. Então, se você tiver oportunidade, quando estiver passeando lá pelo centro, dê uma olhadinha nesse relógio, fica bem na entrada da Rua 24 Horas. Tá? E aqui, fazendo a comparação, né? Um relógio normal, tradicional, que vai até o 12. Tá? E os relógios digitais, como eles não têm o ponteiro que vai até o 12, eles podem ser organizados de 2 maneiras, para mostrar o tempo depois do meio-dia, né? É possível recomeçar a contagem, como 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, ou deixar configurado para aparecer às 24 horas, né? Que daí quando me aparece 16 horas e 13 minutos, eu já sei que esse horário é à tarde, né? Após o meio-dia, seria 4 horas da tarde, tá? Ou que eu posso registrar assim também, né? Num relógio analógico, apareceria 4 horas e 13 minutos. E conforme o momento do dia, se é de manhã ou à tarde, que a gente ia saber, né? Que hora, se esse horário é no período da manhã ou não, depende do contexto, tá?
E aqui uma curiosidade com relação ao despertador que eu tenho lá na minha casa. Ele só marca até o 12. Depois que passa do meio-dia ou depois que passa da meia-noite, ele recomeça a contagem ali com 1 hora, 2 horas. Mas ele tem essa bolinha vermelha aqui, essa luzinha. E essa luzinha indica que já é a tarde. Alguns relógios têm isso. Será que você tem algum na sua casa que aconteça isso também? Esse pontinho é só para indicar aqui que é após o meio-dia. Alguns relógios têm isso, outros não. Se você quiser conferir aí na sua casa, fica aí a dica. E relembrando aqui algumas construções que você já fez em anos anteriores. As relações de que um dia é composto por 24 horas, que cada hora tem 60 minutos e que cada minuto tem 60 segundos. São as únicas medidas de tempo que a gente tem? Não. Eu poderia usar, por exemplo, os milésimos de segundo, que são tempos menores ainda. Geralmente são usados em corridas de Fórmula 1, quando a distância, quando o tempo de cada piloto é menor do que 1 segundo às vezes. Então, usados milésimos. Ou quando são tempos muito grandes. A gente pode usar décadas para 10 anos, século, quando se tratar de 100 anos, milênios. Vai muito do intervalo de tempo que a gente está medindo, se é um intervalo muito pequeno ou se é um intervalo muito grande. Tá? E vai aí para você a nossa primeira proposta de hoje. Veja lá. Fábio e Ricardo fizeram uma viagem de ônibus, que demorou 72 horas. Imagine que cansativa essa viagem, né? Podemos dizer que essa viagem demorou quantos dias? Vai um tempinho aí para você pensar e a gente já volta. E aí, você já conseguiu descobrir? 72 horas correspondem a quantos dias? A gente tem essa relação, de que um dia é 24 horas. Agora a pergunta é sobre 72 horas. Quantos dias corresponde esse tempo? Maneiras que eu poderia ter pensado para resolver. Aqui eu pensei no raciocínio proporcional, que a gente já usou em aulas anteriores. Então aqui, se eu perceber, 72 é o triplo de 24. Então, se eu multiplicar a quantidade de horas por 3, fizer 24 vezes 3, chego no 72. Então, aqui, se eu multiplicar por 3 também, 1 dia vezes 3 vai me resultar em 3 dias. Tá aqui a nossa resposta. Mas você pode ter feito de uma maneira diferente.
Por exemplo, pode ter feito 72 dividido por 24, ou ainda pode ir contando 24 mais 24 mais 24, para ver quantas vezes o 24 cabe no 72. Tá? Então, apresentei aqui uma solução, mas você pode ter uma estratégia diferente para resolver e ter chegado também na mesma resposta, tá bom? Vamos então para a nossa segunda proposta da aula de hoje. Veja lá. Se 60 minutos equivalem a 1 hora, então 105 minutos correspondem a quanto tempo? Geralmente, quando a gente vê assim, com mais de 60 minutos na marcação, é quando é falado em filmes, por exemplo, né? Qual é o tempo de duração de um filme? Geralmente é mais do que 1 hora, né? Então coloca lá 90 minutos, 135 minutos. E aí, esse tempo dá quantas horas e quantos minutos? Vai um tempinho para você pensar nessa proposta e a gente já continua. E aí? Conseguiu verificar? 105 minutos corresponde a qual desses tempos aqui? Como que a gente pode pensar nisso? A gente já não sabe que 1 hora corresponde a 60 minutos? Então, se eu tirar daqui 60 minutos, quanto ainda vai me sobrar? Então, fazendo ali 105 menos 60, acabam sobrando 45 minutos. Lembre-se de fazer aqui o reagrupamento de ordens, tá? Porque aqui 5 menos 0, beleza, nas unidades. Mas nas dezenas, 0 eu não tenho como tirar 6, né? Então, acabo trocando essa centena por 10 dezenas e 10 menos 6 sobra 4. O que isso quer dizer? Se eu desse tempo de 105 minutos, se eu tirar 1 hora, ainda ficam restando 45 minutos. Então, 105 minutos correspondem a 1 hora e 45. Você chegou nessa resposta aí também? Espero que sim. E caso você tenha desenvolvido um raciocínio diferente do meu, também não tem problema, tá? Vamos agora para a terceira proposta, que diz assim: se 1 hora equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos, quantos segundos há em 1 hora? E em 1 hora e meia? Se fosse para dizer quantos minutos tem em 1 hora, beleza, né? 1 hora são 60 minutos. Mas agora eu não quero saber quantos minutos, eu quero saber quantos segundos correspondem a 1 hora. E na letra B, quantos segundos correspondem a 1 hora e meia. Então, vai um tempinho aí para você pensar, elaborar sua estratégia e a gente já volta para corrigir.
Vamos ver quantos segundos correspondem a 1 hora? Então, vamos ver aqui algumas relações que a gente já tem. 1 hora são 60 minutos. 1 minuto são 60 segundos. Então, se eu fizer 60 vezes 60, eu vou ter a quantidade de segundos que correspondem a 1 hora. Fazendo a multiplicação 60 vezes 60, vai resultar em 3.600. Mas como que eu cheguei aqui tão rápido nessa resposta sem resolver todo o algoritmo? Porque da maneira como a gente está acostumado a resolver, eu teria que fazer aqui 0 vezes 0, que dá 0, daí 0 vezes 6, que dá 0, e daí na linha seguinte, ia fazer 6 vezes 0 e 6 vezes 6 e somar as duas linhas. Mas eu não fiz assim. Por quê? Eu tenho quantos zeros aqui no final dos números? Tenho 2 zeros. Então, na minha resposta, ela vai acabar com 2 zeros. E o resultado de 6 vezes 6 é quanto? 36. Então, bastou eu colocar aqui o 36 com 2 zeros no final, que resulta em 3.600. Ou seja, 1 hora tem 3.600 segundos. Bastante, né? Por isso que a gente não usa tantos segundos para fazer a composição com hora, mas a composição em minutos, né? Que é mais acessível e é mais usual no nosso dia a dia. E a segunda pergunta, que era quantos segundos há em 1 hora e meia? Se 1 hora são 60 minutos, 1 hora e meia tem que ser 60 mais a metade de 60, que é 30. Então, 60 mais 30 vai dar 90 minutos. Então, tá aqui, 1 hora e meia são 90 minutos. E para eu saber quantos segundos correspondem a esse tempo? Também há maneiras diferentes de fazer. Posso resolver 90 vezes 60, ou ainda eu poderia usar o resultado anterior. Se eu já sei que 1 hora são 3.600, eu poderia somar 3.600 mais a metade de 3.600, né? Porque é meia hora, é uma estratégia também. Como eu já deixei a minha multiplicação ali, eu vou resolver ela usando a mesma técnica que eu fiz aqui. Como os dois números terminam com 0, eu vou ter 0, 0 no final. E 6 vezes 9 é 54. Então, 54 seguido de 2 zeros, que dá 5.400 segundos. Se eu tivesse resolvido da outra maneira como eu falei, 3.600 mais a metade de 3.600. A metade de 3.600 é 1.800. Somando 1.800 com 3.600, eu ia chegar nesse mesmo resultado. Tá? Então, apresentei aqui duas estratégias. Talvez você tenha utilizado uma delas, ou talvez tenha criado uma outra diferente para resolver. Tá bom? Não tem problema se a sua resolução não é igual à minha.
E agora, vamos trabalhar um pouquinho com o relógio analógico, relógio de ponteiros. Porque para a gente fazer as marcações ali de horas e minutos, inicialmente, quando eu mostrei os relógios para vocês, a gente já viu que como o dia tem 24 horas, para dar 24, o relógio das horas, que é o ponteiro das horas, que é o ponteiro menor, ele vai ter que dar 2 voltas. Mas o ponteiro dos minutos vai ter que dar muito mais voltas ao longo do dia, né? Porque se 1 hora são 60 minutos, imagine quantas voltas o ponteiro dos minutos não dá durante um dia. É bastante, né? E para a gente identificar aqui, então os números que estão ali, eu já sei que eles vão identificar as horas. Como que eu vou identificar os minutos? Vamos ver se você se lembra disso. Aqui no 12, é quando é hora, quando o ponteiro dos minutos está aqui no 12, é o 00, né? A hora em ponto. Então, se fosse 8 horas em ponto, as horas estariam exatamente no 8, os minutos estariam no 12, que equivale ao 00, né? 0 minutos. E a contagem dos minutos vai aqui risquinho por risquinho. A gente vai contar eles de um por um? Não, porque até dar os 60 minutos, a gente pode associar os números de 5 em 5. Né? Então, quando o ponteiro dos minutos estiver no 1, corresponde a 5 minutos. Quando o ponteiro dos minutos estiver no 2, corresponde a 10 minutos. E vamos somando de 5 em 5, completando toda a volta. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. E quando chega aqui no 12 de novo, completa os 60 minutos. Né, que a gente já coloca ali o 00, que é a próxima hora que está se completando. Tá? Então, espero que você tenha relembrado aí como usar um relógio analógico. E vai aí para você uma proposta para você analisar aqui esse relógio, que diz assim: Ana Paula programou seu despertador para tocar todos os dias às 6 horas e 13 minutos. Depois de um tempo, a pilha acabou. E um dia o despertador não tocou. Nesse dia, ela acordou assustada e correu para ver as horas no relógio da cozinha. Observando esse relógio, você diria que a Ana Paula está atrasada? Explique. Então, aí a situação. O despertador dela não tocou, né? Que acabou a pilha. Ela foi lá na cozinha e na cozinha tem esse relógio lá, que estava marcando esse horário. E aí, a Ana Paula estava atrasada ou não? Vai um tempinho para você analisar e na explicação gostaria que você me dissesse se ela está atrasada, quanto tempo, ou se ela está adiantada, quanto tempo, tá? Vai um tempinho aí para você.
aí? A Ana Paula estava atrasada ou não? Vamos ver. Vou colocar aqui em volta desse relógio as marcações dos minutos que a gente fez anteriormente para nos ajudar, né? Que eu já sei que o número 1 corresponde a 5 minutos, o 2 a 10 minutos e assim por diante. E o ponteiro dos minutos é o ponteiro maior, né? O mais comprido, que está aqui, ó, entre o 11 e o 12. E o ponteiro das horas, que é o ponteiro menor, ele está aqui no 6. Ué, então já são 6 horas? Não são, né? Porque o ponteiro ainda não chegou no 12 para concluir a hora. Faltam 3 minutos ali ainda para chegar no 12. Então, a Ana Paula ela acordou antes, né? Porque a hora que está sendo marcada aqui, na verdade, são 5 horas e 57 minutos. E ela deveria acordar às 6 horas e 13. Então, a Ana Paula aqui, ela está adiantada. 16 minutos, né? Porque tem mais 3 minutos para chegar até 6 horas e daí vai ter mais os 13 minutos, que era o horário que estava programado para o despertador dela. E eu queria chamar a atenção aqui para um detalhe. Quando a gente estava vendo esse outro relógio, você percebeu que o ponteiro das horas ele estava entre o 8 e o 9? Por que ele não estava exatamente no 8 ou exatamente no 9? Olha aqui o ponteiro dos minutos. Ele já estava marcando 25 minutos. Até o ponteiro dos minutos dar uma volta completa, das 8 horas para chegar nas 9 horas, o ponteiro das horas, ele não fica parado. Ele vai andando também, né? Porém, num ritmo mais devagar. Então, aqui ele já está indicando que já passou das 8 horas, mas ainda não chegou no 9. Já passou quanto tempo das 8 horas? 25 minutos. Tá? Então, ali quando a gente viu o relógio da Ana Paula, o ponteiro dos minutos ele estava quase completando a volta. Então, na verdade, o ponteiro das horas está quase chegando no 6. Tá? Já está tão próximo ali que parece até que está alinhado, né? Porque falta muito pouco tempo para dar 6 horas. Tá? Então, vamos agora para a nossa próxima proposta. Veja lá. No final de semana, Lorenzo e sua mãe saíram às 8 horas para passear no Jardim Botânico. Levaram 45 minutos de carro para chegar ao parque. Para completar toda a visita, levaram 2 horas e 20 minutos. E na volta, devido ao trânsito, levaram 55 minutos para chegar em casa. E temos 2 perguntas sobre isso. Que horas o Lorenzo e a sua mãe chegaram em casa e quanto tempo eles ficaram fora de casa? Então, veja lá, eles saíram às 8 horas da manhã. Daí, talvez tivesse trânsito ou eles não morassem tão próximo ao Jardim Botânico, levaram 45 minutos para chegar até o parque. Passearam no parque por 2 horas e 20 e quando retornaram já tinha mais trânsito, então ao invés de demorar 45 minutos igual na ida, a volta foi mais demorada, né? Levou 55 minutos o trajeto do carro, do parque até a casa deles. Então, vou dar um tempinho para você analisar bem a situação, responder essas 2 perguntas e daqui a pouquinho a gente continua.
Vamos ver então que horas que o Lorenzo e sua mãe chegaram em casa? Então, as informações que a gente tinha, só coloquei para cá, o que já estava lá nos dados do enunciado. E a gente sabe que eles saíram de casa às 8 horas da manhã. O trajeto até o parque levou 45 minutos. Então, eles chegaram lá no parque às 8 horas e 45, ou 15 para as 9. Depois, o passeio deles levou 2 horas e 20. Então, das 8 horas e 45 mais 2 horas e 20, vou juntar essas informações ali, ó. Se eu juntar 8 horas com 2 horas, já vai me dar 10 horas. E se eu juntar os minutos, 45 minutos com os 20 minutos, vai dar 65 minutos, que é a mesma coisa do que 1 hora e 5 minutos. Somando esse tempo de 1 hora e 5 minutos, mais esse aqui das 10 horas da manhã, eu vou ficar com 11 horas e 5 minutos. Mais o tempo que eles levaram para chegar em casa, que foi 55 minutos. Então, eles chegaram em casa meio-dia. E como que eu sei que é meio-dia e não é meia-noite? Eles foram passear num parque. Um parque aberto, com gramado, jardins. Faz sentido esse passeio ser à noite? Não, né? Inclusive, o parque é fechado à noite. Então, só esse 12 horas só poderia ser meio-dia. O passeio deles foi no período da manhã. E a segunda pergunta, que é quanto tempo eles ficaram fora de casa? Dizia no enunciado que eles saíram às 8 horas e que eles chegaram em casa, que a gente já calculou lá na letra A, ao meio-dia. Das 8 horas ao meio-dia, se passaram quanto tempo? 4 horas. Então, eles ficaram fora durante 4 horas. Você chegou nessas respostas também? Espero que sim. E vamos para a nossa última proposta da aula de hoje, que diz o seguinte. A Lana é digital influencer. E hoje ela gravou um vídeo para divulgar em suas redes sociais. A gravação iniciou às 17 horas e 35 minutos e terminou às 18 horas e 23 minutos. Qual foi o tempo de duração da gravação? Bom, com os dados que a gente tem ali, a gente já sabe que demorou menos do que 1 hora. Porque se a gravação iniciou às 17 horas e 35 minutos, para dar 1 hora, teria que acabar às 18h35. Então, as respostas que a gente tem aqui, eu vou ter que considerar apenas a que é menor do que 1 hora, que é a alternativa A, né? Porque se 1 hora são 60 minutos e aqui eu só tenho valores maiores que 60, com certeza não vão ser. Mas e se as outras alternativas também fossem menores do que 1 hora? Como que a gente poderia fazer? Eu vou separar aqui o meu cálculo em 2 partes. O primeiro, para chegar até as 18 horas,
E depois das 18 horas, eu vou somar esses 23 minutos que passou do horário ali, tá bom? Então, ficaria assim, 17 horas e 35 minutos, mais quantos minutos para dar 18 horas? Mais 25 minutos, correto? E daí, das 18 horas para chegar em 18 e 23, que foi o tempo, que foi o horário que acabou a gravação. Se passaram mais 23 minutos. Juntando 23 com 25, eu vou ter os 48 minutos, que era a nossa resposta correta. Certinho? Então, o que vimos na aula de hoje? Nós compreendemos, utilizamos e calculamos medidas de tempo, relacionamos as medidas de tempo às unidades de medidas mais usuais, né, que são as horas, os minutos e os segundos, e também resolvemos problemas envolvendo intervalos de tempo e a utilização do relógio. Então, espero que você tenha acompanhado, tenha conseguido desenvolver as suas estratégias e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!